Bem, gente, vem comigo arrumar um pouco essa cozinha, principalmente o fogão e essa pia de prato. Mas enquanto eu vou fazendo as coisas, eu vou narrar uma história que eu vi, né, na plataforma vizinha, de seguidores que mandam seus relatos para aqueles influenciadores e tal, para que eles narrem a história. E essa me chamou um pouco a atenção, né? Vai ficar aí a história, vocês vão ouvir a história e tirem suas próprias conclusões. Se a menina fez certo ou não. Vamos para a história? Não é possível que eu esteja brava à toa. Só pra vocês entenderem, o meu namorado, ele tatuou o rosto da namorada dele que faleceu sem eu saber. Eu conheci o meu namorado no trabalho e quando eu comecei a trabalhar na empresa, ele trabalhava lá já tinha um tempo. E como o nosso horário de almoço era junto, acabou que a gente pegou amizade. E assim, ele sempre falou, ele sempre comentou da namorada dele pra mim e dava pra ver que ele era muito louco por ela e realmente ela era muito bonita. Só que ela não sabia dessa nossa amizade porque ela também era muito ciumenta. Enfim, um certo dia a gente estava no trabalho e ele recebeu uma ligação onde dizia que a namorada dele tinha sofrido um acidente. Acidente de moto, inclusive. E, gente, eu sei que ele saiu desesperado do trabalho. E logo em seguida nós ficamos sabendo que ela tinha morrido. Nisso eu fui, mandei uma mensagem pra ele, falei pra ele que eu sentia muito e qualquer coisa que ele precisasse, que ele podia contar comigo. Ele agradeceu e depois disso nós ficamos dias sem nos falar. Até que ele voltou pro trabalho, o tempo passou e cada vez assim a nossa amizade ficava mais forte. E um tempo depois eu arrumei um trabalho melhor, saí da empresa e, gente, desde então a gente conversava todo santo dia. Ele falava que ele sentia a minha falta no trabalho. Até que um dia ele me chamou para comer um lanche e depois desse dia a gente passou a nos ver todo santo dia. Eu comecei, inclusive, a frequentar a casa dele até que ele me pediu em namoro. E claro que eu aceitei. Então, como eu estava dizendo, eu comecei a frequentar a casa dele até que ele me pediu em namoro. E claro que eu aceitei, porque até aí, gente, eu já estava extremamente apaixonada por ele. Como ele morava sozinho, eu passei a dormir com ele todo final de semana. Até que eu fui ficando, e quando eu percebi, eu já estava praticamente morando com ele. Foi então que nós sentamos, conversamos, oficializamos e eu fui morar com ele de vez. Até aí, tudo ok. O nosso relacionamento sempre foi um relacionamento muito saudável. Ele me respeita demais, ele cuida de mim, ele cuida da casa. O pagamento dele, toda vez que cai, ele já passa pra mim, pra eu pagar todas as contas. Eu nunca tive problemas com ele de verdade em nenhuma questão. Tá bom. O meu namorado, ele não tem tatuagem, né? Ele não tinha tatuagem. E eu sempre tive. E desde sempre eu ficava pedindo pra ele, pra gente fazer uma tatuagem de casal juntas, nem que fosse algo pequenininho mesmo, só pra simbolizar. E ele não fazia, ele sempre negou pelo fato dele falar que ele tinha medo e tinha medo da dor também. Então eu meio que desisti, eu respeitei essa vontade dele e eu não falei mais nada, não insisti, nem toquei mais no assunto. Beleza, esses dias eu cheguei do trabalho, nesse dia ele estava de folga e quando eu cheguei ele estava na cozinha fazendo janta. E quando eu entrei que eu fui pra dar um beijo nele, eu vi um pouco da tatuagem mostrando. E quando eu puxei a camiseta dele, gente, era uma tatuagem enorme, ele fechou o braço. Não bastando ser uma tatuagem enorme, era o rosto da ex dele. A ex que eu falo, a namorada que morreu. E embaixo tinha uma frase escrito: por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre. Na hora eu surtei. Olhei pra ele e falei: ué, mas não é você que tinha medo de tatuagem? Ele disse que passou por uma pomada pra não doer e que nesse caso era diferente porque era uma homenagem pra uma pessoa especial. Eu não gostei, deixei muito claro que eu não gostei, arrumei as minhas coisas e vim pra casa da minha mãe. Na verdade, eu vou ficar por aqui até eu decidir o que realmente eu vou fazer, porque Deus que me perdoe, mas gente, não dá. Imagina fazer as coisas olhando aquilo ali. Qualquer coisa que eu for fazer um carinho, eu vou olhar aquilo ali. Pô, é muita sacanagem com a minha cara. E o pior é que tem pessoas que convivem comigo que tá dizendo que eu tô fazendo drama. Não é possível que eu esteja fazendo drama. E ele tá louco atrás de mim querendo voltar, diz que faz de tudo, qualquer coisa pra eu voltar com ele, e disse que se arrependeu. Só que vamos pensar bem, nesse caso, o arrependimento dele não vale muito, porque ele vai fazer o quê? Ele se arrependeu, mas a tatuagem vai continuar ali, né? Porque aquele negócio grande, enorme, vai fazer o quê? Fala pra mim, pelo amor de Deus, que eu não tô fazendo drama. O que você faria no meu lugar?
O que vocês fariam no lugar dela? Gente, é um pouco estranho mesmo. Se o cara tivesse feito essa tatu com a ex ainda viva, tudo bem, ela teria conhecido ele com essa tatuagem, então, na minha humilde opinião, ela não teria o que reclamar. Mas depois que se envolve em um novo relacionamento, fica estranho, gente. Fica estranho.